Talk to me. Eu vejo gente morta. Olá, eu sou o Tuca. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor do que Vagantes. Esses dias eu assisti a versão estadunidense de Speak No Evil e eu continuo sem saber por que eu faço isso comigo mesmo. Como eu falei no episódio anterior, sempre que algum filme estrangeiro faz muito sucesso, Hollywood corre para comprar os direitos e fazer uma versão deles. A razão para tudo isso é que estadunidense não lê legenda, e eles não vão assistir nada que não seja na língua deles. Que é uma desculpinha bem esfarrapada, se vocês concordam, né? Ainda mais para nós, brasileiros, que crescemos assistindo filmes legendados de tudo quanto é país. Mas enfim, o meu problema com isso é o tanto de dinheiro que eles gastam para no final fazer um filme ruim, que na maioria das vezes não chega aos pés do original. E eu assisti o original de Speak No Evil? Não. Mas eu tenho certeza que é melhor do que o estadunidense. Que no fim valeu a pena só mesmo por causa do Daddy McAvoy, que tá todo bombadão, mas ainda tá pansudinho. Mas, enfim, isso me fez pensar em todas as versões estadunidenses de filmes que eu já vi, quantas delas eram melhores que originais, e eu fiquei pensando, e eu só consegui chegar à conclusão de um que não necessariamente é melhor, mas pro meu gosto pessoal funciona melhor do que o original, e o nome desse filme é O Chamado. E sim, eu fiz essa introdução só para chegar no tema do episódio de hoje, que é espíritos vagantes assombrando coisas e pessoas e isso aí. Então acende a luz e vem ouvir o episódio de hoje. O Chamado é um filme de 2002 que conta a história da Samara, uma menininha muito travessa que adorava passar trote para casa das outras pessoas, até que um dia sua mãe ficou muito de saco cheio dos vizinhos reclamarem e jogou ela num poço. Brincadeira! Eu conheci O Chamado em 2006, por causa do Chamado 2. Eu fui assistir o filme com meus colegas de escola. Na época eu não gostava muito de assistir filmes de terror, porque eu tinha medo, mas enfim, eles escolheram, tive que assistir, e eu acabei gostando bastante do filme. O que foi uma surpresa. Claro que eu demorei para conseguir dormir naquela noite, e talvez na próxima semana, porque eu fiquei com medo, mas mesmo assim, eu gostei do filme o suficiente para assistir o primeiro filme e para depois assistir os originais. E eu tenho que falar, eu acho que a versão original, ela é boa, mas eu acho que a versão estadunidense, ela consegue ser melhor, apresentando toda a história ali, o que tá acontecendo, trazendo todos os elementos de terror e tudo mais, de uma forma muito mais coesa e conectada do que a versão original. Eu sinto que na versão original a gente tem muitos momentos em que o filme para a história que tá acontecendo, o medo ali de morrer depois dos 7 dias, para contar uma história paralela ou para contar a história da Samara ou da família dela, que na versão original não é Samara, né, é Sadako. Mas enfim, e eu acho que isso acaba quebrando muito a tensão do filme original. Isso torna ele ruim? Não. Mas como eu disse, eu prefiro a versão estadunidense desse filme. E é muito legal pensar em como funcionam filmes de terror. Sempre tem que ter um elemento ali pra te dar medo, principalmente em filmes de espírito. Sempre tem uma história por trás da história. A gente sempre é apresentado a uma pessoa, ou uma família, ou a uma casa, algum lugar assim. E as pessoas estão lá porque estão mudando de vida, ou porque acabaram de comprar casa, ou porque mudaram de país, ou alguma coisa do tipo. E de quebra acabam ganhando uma assombração. O Chamado, ele já é um pouquinho diferente disso, porque ele não está conectado a uma maldição de família, ele não está conectado a uma casa, ele não está conectado a essa mudança de vida, mas ele está conectado a um item específico que qualquer
pessoa pode ter acesso, ainda mais na época que ele foi feito, que foi ali no início dos anos 2000. Para quem é dessa época, assim como eu, lembra muito da instituição locadora, que eu já comentei aqui. Então, como era muito comum em todos os países você alugar um filme para assistir no final de semana, você poderia muito bem se deparar ali com aquela fita e pegar ela por engano, ou alguém ter guardado na caixa errada. A fita se dissemina ali, levando com ela uma maldição que vai te matar em 7 dias. E eu acho que essa é uma grande inovação para esse filme. Hoje em dia não funcionaria mais. Acho que alguém da geração Z assistindo esse filme falaria, primeiro, O que é uma fita? segundo, Por que não baixou o filme? terceiro. Como que essa fita circulou ao mundo, sabe? E ao mesmo tempo também é legal porque parece que o filme não é uma versão estadunidense. Ele pode muito bem ser uma continuação do filme original japonês, porque a fita rodou o mundo, aquela cópia feita e tudo mais. E eu acho que ele tenta mais puxar para esse lado do que simplesmente para essa é a nossa versão do filme. Mas assim, eu acho que ele é um filme muito bom, ele é um filme que dá medo até hoje, até mesmo porque ele tem poucos efeitos especiais e muitos efeitos práticos, o que é muito bom. E toda a história dele é muito cativante, a atuação da Naomi Watts é muito cativante. O menininho lá assombrado, fazendo aqueles desenhos e tudo mais, também é muito bom. E ele é um filme que consegue dar medo, ele é um filme que tem uma boa história, uma boa resolução. A continuação dele, a parte 2, não é só uma recapitulação da mesma coisa que acontece na parte 1, ele consegue expandir ainda mais a história por trás do filme, dizendo tipo, beleza, o filme acaba ali, mas a maldição não acabou de verdade, só passou para outra pessoa, então a gente tem que encontrar uma forma de acabar com essa maldição de verdade. E isso é muito legal. Eu acho que os roteiristas estavam muito inspirados na hora que escreveram esses 2 filmes. E eu acho que funcionou muito bem. E esses 2 filmes têm um lugar muito especial no meu coração porque eles são muito bons. Outro filme dessa saga de versão estadunidense que eu também gosto muito, apesar de o original ser melhor, é O Grito. Eu acho que ele faz um excelente trabalho, além de ter no elenco a icônica Sarah Michelle Gellar, a nossa eterna Buffy e Daphne de Scooby-Doo. Eu acho que a versão estadunidense, ela consegue construir ali os momentos de tensão, começando bem pouquinho e aumentando, até chegar num ponto que você fala: meu Deus, o mundo acabou, estou me cagando de medo na cadeira do cinema. E apesar de a história do original, da versão japonesa, ser muito superior, os sustos serem superiores, o medo ser superior, eu acho que a versão estadunidense de O Grito também é muito boa. Outro filme que também teve uma releitura estadunidense é Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, ou Shutter, como foi traduzido quando ele foi para o mercado internacional. Ele é um filme tailandês, excelente, onde um grupo de amigos começa a morrer um a um, até que um deles, um fotógrafo, resolve tentar descobrir qual é a ligação entre as mortes. E logo a gente descobre que se trata de um espírito vingativo que está assombrando cada um deles. Esse é outro filme que eu assisti no cinema, a versão tailandesa, original. Não sei como, mas enfim, passou no cinema da minha cidade, eu fui assistir, estava legendado, e o filme é muito bom. Toda a esquemática ali de como o filme funciona, como ele é construído, ele te prende do início ao fim, te dando medo nos momentos certos, e ele consegue ter uma história que te deixa até um pouco revoltado, o porquê daquele espírito vingativo. E eu não vou falar aqui porque talvez tenha pessoas que não conheçam. Não sei, eu vou falar, vai. Pule para o minuto 11:10. Spoiler! Na verdade, esse grupo de amigos abusavam de uma menina da escola e ela acaba morrendo por causa desses abusos e depois ela volta para assombrar eles. E é legal que no final do filme, quando a tensão tá ali e só tem ele,
o fotógrafo desse grupo de amigos que ainda tá vivo, ele começa a tirar várias fotos Polaroid ao redor do apartamento dele em procura desse espírito obsessivo. Mas ele não encontra em nenhuma das fotos. Só que quando ele deixa a câmera cair no chão e acidentalmente tira uma foto dele, ele percebe que o espírito dessa menina tá montado nas costas dele. E eu acho pouco, tá? Eu queria mais. Eu queria que ela tivesse acabado com todo mundo só pra eles aprenderem a fazer esse tipo de coisa. Esse filme meio que mistura uma história excelente, como eu já falei, também com um tipo de cautionary tale. Que pra quem não sabe, é a mesma coisa ali de contos de fadas, de tipo, não ande na floresta sozinho, o lobo mau vai te pegar. Não seja mesquinho, senão acontece tal coisa, sabe? Então, não abuse das pessoas fisicamente ou psicologicamente, senão você pode ser assombrado por elas depois que elas morrerem. Ok. E é isso, resolvi falar aqui porque... não é um spoiler, né? O filme já tem mais de 20 anos de idade, eu acho. Pelo menos 15 eu sei que ele tem, porque eu não fui atrás saber o ano que esse filme saiu. Esse filme vale muito. Se você pulou a parte do spoiler, enfim, tô aqui pra te relembrar que esse filme é muito bom. Mas... passe longe da versão estadunidense dele, que chama Imagens do Além. Não chega nem aos pés do filme original. Confia. Agora, saindo um pouquinho aqui de versões estadunidenses e blá blá blá, os próximos que eu vou falar não tem nada disso, tá? Eles são originais, ou pelo menos eu espero que eles sejam, porque se eles não são, eu não assisti os originais. Esse filme ele é um pouquinho mais antigo, mas ele também é ali da mesma época, talvez finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. E o nome dele é Os Outros. É um filme estrelado pela Nicole Kidman, que é simplesmente fantástico. Eu amo esse filme. Ele tem, eu acho que um dos maiores plot twists da história dos filmes de terror, porque a gente passa o filme inteiro acreditando que essa família é um filme que se passa ali no antigamente, sabe? Naquele período histórico de novela das 7 da Globo. Se passa ali durante 1800... finalzinho de 1800 talvez, pode ser que sim, pode ser que não, não lembro, não fui pesquisar a fundo, mas eu sei que é nesse século talvez. E o marido dela foi pra guerra, se eu não me engano a Guerra Civil dos Estados Unidos, tá ela, os filhos, se eu não me engano são um casal de filhos, um menino e uma menina, e os empregados da casa, e eles estão vivendo ali e coisas estranhas começam a acontecer, eles começam a ser meio que assombrados por um espírito ou espíritos no plural, e o filme vai se desenrolando e você vai ficando com medo e as coisas estão estranhas e tudo mais, e quando tem o plot twist você fala, caralho. E agora eu vou entrar aqui na sessão de spoiler. Pule para minuto 13:54. Spoiler! Na verdade, era ela que era o espírito assombrando a casa. Porque nos dias de hoje, a casa já foi vendida, todo mundo tava morto, incluindo ela, os filhos e os empregados. E são eles os espíritos que estão assombrando os novos compradores da casa. E não o contrário. Esse plot twist foi fenomenal para um filme de terror. Acho que nunca tinha assistido um filme de terror com um plot twist tão bom. E é um filme que eu indico muito, ele é muito bom até hoje. Eu assisti ele, eu acho que tem uns 2 anos e valeu a pena. É um filme bom, é um filme muito, muito bom. Outro filme que também é mais ou menos da mesma época, não sei se antes ou depois, talvez antes, se eu não me engano é do finalzinho dos anos 90, é O Sexto Sentido, com Bruce Willis e o Haley Joel Osment. Joel ou Haley Osment, um desses dois. Ele é um filme, assim, que era pra ser de terror, mas pra mim ele entrega mais um suspense do que um terror de fato. Também tem a Toni Collette no filme, ela é muito boa. Amo a Toni Collette. Ele entrega mais um suspense pra mim do que um terror. Eu acho que esse é um dos primeiros trabalhos do Shyamalan. Eu acho que ele ganhou, inclusive, muita notoriedade por causa desse filme. E ele é um filme muito bom, porque você vai acompanhando ali a história do menininho que vê gente morta.
E você vai percebendo as coisas, as pistas ali ao longo do caminho, toda a trajetória dele, ele vê o que acontece com as pessoas. A mãe dele sabe que tem algo de errado com ele, mas ela não tem certeza do que é exatamente. É um filme muito, muito bom. E aí, ele também é considerado um grande plot twist, né? Porque no final das contas, o psicólogo dele, o terapeuta, sei lá o que era, que é vivido pelo Bruce Willis, na verdade não tá vivo, né? Tá morto também. E eu acho que esse filme consagrou muito o Shyamalan, ele ganhou muito por esse filme. Ele conseguiu fazer, eu acho que pelo menos os próximos 5 filmes da carreira dele por causa desse filme. É um filme bom, assim, você assiste uma vez, é ok? É ok. Você não vai assistir ele várias vezes e perceber coisas diferentes, porque ele tá tudo ali. No final, quando tem a reviravolta do plot twist, ele tá muito explicadinho. Então, meio que você não vai reassistir ele pra tentar encontrar os pontos que poderiam ter conexão ali, tipo, isso tava na cara de todo mundo, como é que eu não vi antes, sabe? Porque o filme, ele se dá o trabalho de explicar tudo direitinho. Agora, avançando um pouquinho mais no tempo, eu não tinha certeza se eu devia colocar esse filme nessa categoria. Mas vamos que vamos. Em 2006 saiu um filme chamado Terror em Amityville. Eu sei que esse filme não é o primeiro dos Amityville. Teve um outro ali nos anos 80, talvez, 70, não tenho certeza, mas esse eu não assisti. Mas esse de 2006 é estrelado pelo Ryan Reynolds, ali no início da carreira dele. Eu acho que talvez tenha sido um dos primeiros filmes que ele fez em Hollywood. E é um filme de uma família que, adivinhem, muda para uma casa assombrada. Mas não é qualquer casa. É a casa de Amityville. E aos poucos essa família vai começando a ficar perturbada por causa da casa. Eles escutam barulhos de madrugada, passos, alguns veem vultos. E meio que a família começa a ter vários problemas em função disso. E quem acaba ficando mais afetado é o pai da família, na verdade padrasto da família, né? Porque ele casou com uma mulher que já tinha alguns filhos ali. E ele começa a ficar estranho, a ficar obsessivo com várias coisas, a ser rude, a ser grosseiro, a ser mandão. E a gente vê ali toda a mudança de personalidade dele, desde quando começa o filme até as coisas se intensificando pro ápice do filme. E o filme é muito bom, ele dá muito medo. Eu estava assistindo esse filme com alguns amigos em casa e na frente do meu quarto tinha uma estante cheia de livros, daquelas que são embutidas na parede, sabe? Não é aquela estante solta, casa antiga. E a gente tinha alugado esse filme, tava lá assistindo. Quando a gente tava, sei lá, na metade do filme, a gente escuta um barulho, pá, como se tivesse alguém batendo na porta. E eu abri a porta pra olhar e todos os livros da estante tinham caído. E não teve um terremoto naquele dia. Pelo menos não que eu me lembre, mas essa é a minha memória assistindo esse filme. Depois disso a gente fez uma pausa, foi fazer uma pipoca, um brigadeiro. Aí a gente voltou pro quarto, deixou a luz acesa e terminou de assistir o filme. Mas eu tenho essa lembrança de quando eu tava assistindo esse filme em casa. Enfim, não reassisti esse filme na minha vida pra saber se ele é realmente bom ou se esse episódio dos livros caindo da estante foram o que me deixaram com muito medo desse filme, ou o que aconteceu. Tenho medo desse filme até hoje. Talvez um dia eu crie coragem e assista esse filme. Talvez não sei. Se vocês já assistiram, comentem aqui, por favor, digam se ele é realmente bom ou se eu só tenho medo por causa desse episódio. Agora vamos avançar mais uns 10 anos no tempo, talvez. Acho que esse filme que eu vou falar agora é de 2016, 17, 18, por aí. Pós 2015.
2014. O nome desse filme é Ouija. Sim, é o mesmo nome daquele jogo lá da tábua de que você fala com os espíritos e tudo mais. Tem 2 filmes dentro dessa franquia, o Ouija 1 e o Ouija 2. Os 2 são muito bons, os 2 merecem ser assistidos. E eu gosto muito desses 2 filmes da forma como eles trazem a narrativa. No primeiro filme, a gente tem um grupo de amigos que resolve brincar com essa tábua Ouija na casa de um deles e aí as pessoas começam a morrer. É sempre assim. Vamos chamar os espíritos. Ah, estamos morrendo. É isso. Mas o filme é bom, pode assistir. E aí eles começam a perceber que eles brincaram, os espíritos responderam, mas eles não encerraram a sessão. E aí eles, lá pelo meio do filme, eles descobrem o quê? Que tem algumas regras para você brincar com a tábua de espíritos. Uma delas é que você não deve brincar num cemitério, não deve brincar, se eu não me engano, em algum lugar onde uma pessoa já morreu. E eu não lembro das outras. Eu lembro que é uma dessas 2 situações aí, então só pode ser a segunda. E enfim, tudo começa a acontecer ali, o filme é bom, o filme te dá sustos, a história é boa. E é isso. E aí vem o Ouija 2, que aí você pensa, ai, sério que fizeram uma continuação? Isso daqui vai virar o quê? Pânico? Sexta-feira 13, jovens reunidos numa fogueira, Jason vem matar. Não, o filme 2, na verdade, ele é uma prequela pro filme 1. E ele conta a história justamente daquela casa e do que aconteceu ali e como aquilo impactou todo mundo lá no filme 1. E eu achei fantástica toda essa reviravolta, porque eu acho inclusive que o 2 consegue ser melhor do que o 1, e isso é muito bom. Então assistam, porque esses 2 filmes valem a pena. Um outro filme que eu vou falar aqui, que já é um pouquinho mais recente, ele é pandêmico, porque ele não é pré-pandemia, ele não é pós-pandemia, ele é pandêmico. Ele foi feito em 2020, ele foi feito na pandemia, com o tema pandemia, e tudo nele funciona muito bem, que é Cuidado com Quem Chama, ou o nome em inglês dele é Host. Basicamente, um grupo de amigos resolve fazer uma sessão espírita ali através do Zoom, porque tá todo mundo em pandemia. Cada um ali com as suas webcams ligadas na sessão de Zoom. Alguns amigos não acreditam nisso, outros zombam disso, e aí as coisas mais estranhas e inusitadas começam a acontecer. E a única coisa ruim desse filme é que ele é muito curto. Porque fora isso, tudo que acontece nesse filme é muito bom. Ele consegue muito te passar aquela sensação de vida real, de que aquilo tá acontecendo, de que você é mais um participante dentro daquela sala de Zoom, ou que você encontrou, alguém gravou essa sala de Zoom e você encontrou aquela filmagem. E tem todo um gênero found footage aqui que eu não vou falar agora, né? Porque merece um episódio só pra ele, talvez, não sei. Não sei se vale a pena. Não gosto muito desse gênero. Tem um ou outro filme nesse gênero que é bom, mas a maioria é ruim. E aqui todo mundo desse filme consegue passar muito essa sensação de realidade, de estar mesmo acontecendo. E eu acho muito bom. O único problema dele é realmente que ele tem tipo 50 minutos. Então não dá nem pra dizer que é um filme. Geralmente um filme tem 1h30. Mas vale a pena ser assistido se você ainda não assistiu. E já que eu falei aqui de found footage, vou falar de um filme de espírito, assombração, vagantes na sua casa enquanto você vai na cozinha pegar um copo de água às 3 da manhã, que é a minha dimensão desonrosa desse episódio. E o nome desse filme, ou melhor, dessa franquia inteira é Atividade Paranormal. Nossa, que franquia ruim. Eu não sei como já tiveram 30 filmes dessa franquia. Honestamente, eu não sei. Porque o primeiro filme é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. E tudo bem, não tinha orçamento, as pessoas resolveram fazer ali um filme de terror com o que elas tinham. Ok, beleza, super apoio isso.
Mas tem filmes com baixo orçamento que conseguem ser bons e tem filmes com baixo orçamento que são péssimos como esse daqui. E eu não entendo de onde veio o sucesso todo desse filme, porque ele é chato. O filme passa 80% do tempo tentando te convencer que tem alguma coisa ali. Você acompanha a vida desse casal, que eu acho que acabou de se mudar para uma nova casa, através das câmeras de segurança. E 80% do tempo do filme, tudo que acontece ali é muito chato. Muito chato. Porque não acontece nada de fato. O lençol levantou um pouquinho, mas foi o lençol que levantou um pouquinho ou um deles se mexeu na cama? A porta do armário abriu. Grandes coisas, sabe? São coisas assim muito pequenas e elas não vão se intensificando de uma forma que justifique você estar ali na cadeira do cinema, sem trilha sonora, sem nada, durante todo aquele tempo esperando alguma coisa acontecer, alguma coisa acontecer e nada nunca acontece, pra só nos últimos, 3 minutos de filme acontecer alguma coisa realmente impactante. Só que na minha experiência, esses 3 minutos finais, onde acontece alguma coisa realmente impactante, não anula o restante do filme inteiro, onde nada acontece. E o filme acaba sendo muito chato, muito maçante. E as continuações dele também, eu já tentei assistir alguns e eu acho que, não trouxeram, não conseguiram entregar. E eu sei que tem muita gente que ama esses filmes, mas eu não amo, então por isso eles estão aqui nessa minha categoria de desmenção, porque pra mim não vale a pena, o espírito ali não dá medo nenhum. Aquele espírito ali eu viraria pra ele e falaria: tudo bem, quer morar aqui? Então paga aí as contas, tá? Arranja um dinheiro, vê aí com a lenha o número da Mega Sena. Alguma coisa desse tipo você vai ter que fazer. Você quer ficar na minha casa, vai ter que contribuir. Não é o tipo de espírito que eu ficaria com medo e precisaria chamar um padre, uma freira, uma mãe de santo, ou sair da casa e tacar fogo. E para encerrar essa sessão aqui de filmes de espíritos vagantes assombrando as pessoas, o próximo, o último que eu deixei, talvez seja o melhor deles, ou talvez não, talvez seja só o mais recente, aí fica a critério de vocês. Mas é um filme que saiu há pouco tempo, tem uns 2 anos no máximo, e eu entendo todo o sucesso que ele fez, é merecido. E ele é um filme realmente muito bom e muito surpreendente que se chama Talk to Me. Talk to me. Ou Fale Comigo em português. É esse o nome? Não tenho certeza. Vocês estão percebendo que eu não me incentivei a pesquisar muito dos filmes aqui. Eu tô falando tudo de cabeça, né? Então, é isso. É isso mesmo. Correria do dia a dia foi o que sobrou. Pelo menos agradeçam de eu ter colocado aqui o nome dos filmes na minha listinha para poder falar sobre eles. Talk to Me é um filme australiano. A gente acompanha a vida ali da personagem principal, que eu não lembro o nome da personagem agora no momento pra falar pra vocês, como eu falei. E ela meio que tem uma história ali, ela perdeu a mãe recentemente, ela mora sozinha com o pai, os dois não se dão tão bem, não sei se já não se davam antes, ou se por causa da perda da mãe eles se afastaram ainda mais. E ela acaba mais ficando na casa da melhor amiga dela, junto com a família dessa melhor amiga, o irmãozinho, a mãe, não sei o que, ela é super bem-vinda lá e tudo mais. E é isso, adolescentes no ensino médio, fazendo várias bostas, até que eles vão pra uma festinha, ou eles ouvem falar de uma festinha, e nessa festinha tem alguém com um item muito curioso, que é uma mão de gesso, toda cheia de nomes ali, toda rabiscada, e dizem que se você segurar essa mão, fechar os olhos e falar "fale comigo", você vê espíritos. E isso meio que tá causando uma febre assim nessa cidade que eles moram. Todos os jovens e adolescentes querem experimentar essa mão, e ao mesmo tempo não é só isso, porque aparentemente usar esse artefato dá pra eles uma sensação de usar uma droga muito poderosa, um psicotrópico ali que deixa eles muito alucinados. E
é aquilo, né? Ela consegue misturar duas coisas aí. O meu luto, a depressão com sobrenatural. E a segunda é o uso de drogas. Então, é uma coisa nova aí. E meio que as coisas ali, você tem que... Da mesma forma que uma tabuídia, você tem que começar a sessão e depois terminar a sessão. Seguir as regras direitinho. Não extrapolar o tempo, que se eu não me engano é de 1 minuto e meio ou 3 minutos. É algo bem curtinho. Porque se você não seguir essas regras, os espíritos conseguem se prender a você e começam a te assombrar. E é com toda essa merda aí que jovens e adolescentes tomando decisões erradas que o pior acontece. E aí, meu anjo, boa sorte, porque as coisas que acontecem com essa menina, ó, são pesadas, 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 pesadas. E eu acho que o filme conseguiu fazer tudo com uma maestria muito grande. Ele é muito bom, a história dele é muito boa, as atuações dele são boas e a narrativa vai evoluindo ali para um lado que você não imaginava que poderia acontecer. Tá, você meio que imaginava, mas vai evoluindo ali e te deixa ali com um final bem. E eu não vou estragar aqui falando o que acontece, porque vocês vão ter que assistir. Esse filme é recente, então eu não posso simplesmente falar igual um filme de 20 anos atrás. E eu acho que vocês devem muito assistir esse filme. Esse filme, ele é muito bom. E, se eu não me engano, quem tá por trás desse filme são 2 youtubers. Então aí você vê. Não é gente de Hollywood, não é gente com experiência, não é cineasta, não é nada disso e conseguiram fazer um filme muito bom. Enquanto lá em Atividade Paranormal... Mas é isso, eu tentei separar os especiais desse Halloween por temas, pra gente falar aqui, brincar um pouquinho com cada um desses temas que são muito comuns. E eu escolhi temas sobrenaturais, então o primeiro episódio foi zumbis, esse episódio, vagantes. Então fiquem atentos pelo próximo episódio. E eu espero que vocês tenham gostado, e é isso. Boa vida pra vocês. Tentem dormir com essa, quero ver. Todo mundo assistir todos esses filmes aqui e dormir.